diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aqueles que fez isso, como se eu estivesse presente. No versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam ser deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem se julgar os que estão dentro? Meu Deus. Deus julga os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Meu Deus. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos, depois a gente vai ler mais um pouquinho. Graças a Deus. Essa passagem, ela vai contar um pouquinho da cidade de Corinto, onde o apóstolo Paulo, como um grande missionário do Senhor Jesus, ele abriu uma congregação naquele lugar. Só que aquela cidade, ela era conhecida pelas suas imoralidades sexuais, ela era conhecida pelo seu comércio e pela a moral daquelas pessoas que moravam ali, corrompida. Aquelas pessoas, elas já estavam acostumadas a fazerem coisas que desagradavam ao Senhor. Elas estavam acostumadas com a traição, elas estavam acostumadas com o roubo, elas estavam acostumadas com a falsidade, com a perversidade. Elas estavam acostumadas com tudo que há de ruim na terra, em que as pessoas pudessem praticar entre elas. Aleluia, Jesus. E olha como é o agir do Senhor, o trabalhar de Deus. Deus permitiu que se abrisse um ministério logo naquele lugar. Um lugar onde o inimigo reinava, onde o inimigo trabalhava verdadeiramente sobre a vida daquelas pessoas, onde as pessoas eram corrompidas de corpo, de alma e de coração. Só que assim como Deus transformou a vida de Paulo, Deus também usava a vida de Paulo para transformar a vida de muitos. E o que acontece? O apóstolo Paulo abriu aquele ministério, ele, vamos dizer assim, firmou líderes para estar ali cuidando daquela igreja. E de repente ele recebe uma notícia em que há imoralidade dentro da igreja. Há pecado dentro da igreja. Então ele fica muito irado, muito bravo. E ele escreve uma carta, e essa carta foi a que nós estávamos lendo. Ele estava exortando a igreja, porque havia um homem naquele lugar que tinha se casado com a mulher de seu pai, ou seja, com a sua madrasta. E ali o apóstolo Paulo ele fica muito bravo, porque em vez das pessoas estarem tristes, em vez das pessoas estarem inconformadas com aquele pecado, elas estavam felizes, elas estavam alegres, elas estavam conformadas. E o apóstolo Paulo pergunta para eles: será que vocês não estão enxergando o tamanho do pecado que aconteceu e ainda vocês se encontram felizes com isso? O que eu entendo com essa
essa parte, com esse trecho, é que isso está acontecendo verdadeiramente na igreja do Senhor, nos dias de hoje. O pecado entra pela porta, fica, faz morada, as pessoas acham certo o pecado, os membros acham correto um membro ou outro estarem em pecado, vamos dizer assim, qualquer que seja o pecado, seja ele um alcoólatra, seja ele um fumante, seja ele um ladrão, seja ele um cobiçador, seja ele um avarento, seja o que for. As pessoas hoje dentro da igreja estão arrumando rótulos, motivos e defesas para esse tipo de pessoa. E a igreja do Senhor a cada dia mais está se corrompendo com o pecado. O apóstolo Paulo agora, ele começa a dizer para que essas pessoas se afastem deste homem, se afastem desse pecador, mas não por querer, vamos dizer assim, negar a fé, não por querer deixar ele de lado, espiritualmente falando, mas deixar ele de lado carnalmente falando. E ele até fala, olha, entrega esse homem para o diabo, que no dia do Senhor ele vai ser julgado por Deus. Meu e por que Deus. ele diz isso? É porque essa pessoa já está verdadeiramente entregue para Satanás. Ela só está dentro da igreja, mas o seu coração, a sua alma, o seu espírito não está em Deus. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, larga de mão logo, porque eu já estou vendo que não vai ter jeito. E deixa que ele sofra pelo pecado da sua carne, para que ele possa abrir os olhos. O que eu entendo com isso é que muitas vezes é preciso a gente se afastar. É preciso a gente abrir os olhos de quem está do nosso lado dentro da casa do Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes a gente quer maquiar o pecado. A gente quer acoitar o que é errado. Aleluia. Para que a gente possa segurar aquela pessoa dentro da igreja. Aleluia. Só que eu quero dizer que isso não está certo. Aleluia. Diante de Deus ninguém se engana. Aleluia. Diante de Deus ninguém brinca. Glória. Se existe alguém que está em pecado dentro da casa do Senhor, fale a verdade. Faça essa pessoa reconhecer o seu erro. Faça essa pessoa reconhecer que ela está na carne e não no espírito. Que não adianta ela estar dentro da igreja e o seu coração está com Satanás. E faça essa pessoa entender que de uma vez por todas é preciso se converter de verdade. Porque assim como o apóstolo Paulo levantou uma igreja dentro de Corinto, nós temos uma igreja dentro de Corinto. Nós passamos por todas essas tribulações todos os dias. Nós passamos por todas essas dificuldades todos os dias. Muitos dizem por aí que a igreja é um hospital e que muitos têm que entrar por essas portas, serem curados e serem sarados. Só que eu não concordo com isso, porque aquele que entra no hospital, depois que ele é curado, ele vai embora. Ele vai embora. Então eu não concordo com isso. Porque aquele que entra dentro da casa de Deus precisa ser restaurado, precisa ser transformado e precisa ser mudado de dentro para fora. E não precisa chegar aqui e machucar, receber a cura, receber a transformação, receber a bênção e logo ir embora, porque Deus não precisa de pessoas covardes. Deus ele precisa de pessoas valentes, assim como Paulo foi, para exortar essa igreja e para mostrar que não existia ninguém capaz de julgar este homem, porque todos estavam corrompidos com o pecado daquele homem. Eles estavam tão acostumados com a imoralidade que eles estavam trazendo isso para dentro da casa de Deus, e Paulo não poderia deixar isso ir adiante, porque senão daqui a pouco eles iam querer colocar qualquer pessoa dentro da casa de Deus. E não é de qualquer jeito que se permanece dentro da casa do Senhor. Não é de qualquer forma que nós temos que estar aqui dentro. Não é de qualquer maneira que nós temos que se dirigir a Deus. Existe uma excelência, existe uma autoridade acima de nós. Existe alguém, um ser celestial que precisa ser respeitado como Ele é. Aleluia. E não como nós achamos que nós devemos falar com Deus. Muitos hoje chamam Jesus de você,
beleza, pela sua majestade. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós temos que respeitar isso de uma maneira solene, de uma maneira santa. Que aquelas pessoas dentro da casa do Senhor não estavam colocando mais os seus princípios bíblicos em primeiro lugar, mas eles estavam colocando os princípios mundanos dentro da igreja, para que aquela pessoa pudesse permanecer. E não é bem assim. Se quiser ir, pode ir. A porta está aberta. Se quiser sair, pode sair. Ninguém vai te segurar aqui. Só que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que respeitar a Deus. Aleluia. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que obedecer a sua palavra. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer por onde agradar a Deus e não aos homens. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem é enganoso e maldito é aquele que confia no homem. O apóstolo Paulo, ele está muito irado, triste ao mesmo tempo, porque ele levantou um lugar santo, aonde não existia santidade. Ele levantou pessoas que ele confiou para estar de frente a esse ministério. E agora ele se depara que ele não podia confiar em quem ele confiou. Agora ele se depara que aquele que está de frente não tem peito, não tem boca, não tem cara para exaltar o pecado dentro da igreja. E eu tenho dó desses que vê o que é errado, mas não tem coragem de corrigir. Que vê as irmãs vindo de qualquer forma, de qualquer maneira para o culto. Que vê os irmãos vindo de qualquer forma, de qualquer maneira para o culto. Que vê as pessoas deixando Jesus de lado por qualquer coisa, por qualquer palavra, por qualquer atitude que seja. Esses são entregues a Satanás, como o apóstolo Paulo está falando. Para que esses possam verdadeiramente ter um encontro com Deus lá fora. E possam voltar, para que possam ser julgados no dia do juízo final. O apóstolo Paulo, ele diz ainda mais, que ele não está fisicamente naquele lugar, mas que ele está espiritualmente. E quando eles estavam reunidos como igreja, o espírito dele estava ali. Isso me mostra a autoridade que esse homem tinha na terra. Porque mesmo estando longe, mas o espírito dele estava lá e ele sabia o que estava acontecendo naquele lugar. Isso mostra para mim que nós estamos ligados com um só corpo, um só espírito, quando nós estamos reunidos como igreja. O Senhor, ele sabe quem é e quem não é. O Senhor, ele sabe quem deve corrigir, quem deve abençoar. O Senhor, ele sabe de todas as coisas dentro da casa dele. Então não adianta a gente vir colocar uma capa, uma couraça, uma máscara e falar: Deus, está tudo bem, eu estou com a minha vida no altar, eu sou santo, porque Deus, ele está vendo. O Espírito de Deus está vendo. E quando o Espírito de Deus vê, algo diferente tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Te amo, papai. Graças a ti, meu Deus. Aqui ele fala sobre o orgulho. Que o orgulho daquelas pessoas não era bom. Que era como um fermento velho numa massa de pão. E que até um pouco de fermento podia fazer crescer uma massa inteira. O que ele quer dizer com isso? É que as pessoas achavam que era uma nova criatura diante de Deus. Só que aquele fermentinho, aquela coisinha que estava escondido do passado, aquilo que ele não deixou de lado, aquilo que ele levou junto para a casa do Senhor, aquilo que ele fazia no mundo, que ele levou junto para dentro da igreja, ainda estava interferindo no novo pão. Ainda estava interferindo na nova criatura. O apóstolo Paulo estava falando que o orgulho deles era tão grande, mas tão grande, que eles não conseguiam ver o tamanho do pecado, o tamanho da imoralidade, o tamanho do problema que eles estavam colocando dentro da casa do Senhor. O orgulho é algo que mata, o orgulho é algo que fere, o orgulho é algo que faz você fazer coisas que jamais você imaginaria. E o orgulho daqueles cristãos estava tão grande que eles estavam voltando a ser quem eles eram antes.
O apóstolo Paulo estava falando para eles: olha, deixa o fermento de lado e se transformem em um pão novo, juntamente com Cristo, que foi o Cordeiro Pascal, que foi crucificado naquela cruz, na Páscoa, que ele se entregou como ovelha muda ao matadouro, por amor a você, por amor a mim, e por amor a essas pessoas que infelizmente estavam brincando com a obra do Senhor Jesus, que estavam levando na brincadeira aquilo que era sério. O apóstolo Paulo estava tentando abrir os olhos dessas pessoas, porque ele estava falando: olha, pelo amor de Deus, reflete, se renova, diminui e cresce novamente, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Você não pode deixar isso acontecer. Ele está indignado, porque se ele, que era um homem perseguidor do povo de Cristo, um homem que era matador, um homem que tinha sangue nos olhos, conseguiu renovar-se diante de Cristo, Aleluia, Deus. o porquê que essas pessoas não iam conseguir se renovar? Um homem que tinha um fermento velho em sua carne, conseguiu ser um pão novo, um pão restaurado e levantado por Deus. Com tantas dificuldades que ele superou e que ele passou, o porquê que aquela igreja, em meio a uma sociedade que não levava a sério a palavra do Senhor, não poderia fazer. O apóstolo Paulo começou a igualar eles como as pessoas do mundo, mas ele não queria. Ele fala assim: olha, vocês estão como o mundo, mas vocês não vão ser julgados como o mundo, vocês vão ser julgados como igreja. Mas é como igreja que eu estou falando para vocês, que vocês não podem se envolver com pessoas idólatras, com ladrões, com pessoas que bebem bebidas alcoólicas, com pagãos. O apóstolo Paulo estava falando isso para pessoas que estavam dentro da igreja. Isso mostra que as pessoas que estavam dentro da igreja estavam se envolvendo com isso. Aleluia! Olha o tamanho da corrupção dentro da casa de Deus. Ele não estava te falando de pessoas que estavam no mundo, mas ele estava falando dos próprios servos de Cristo. Pessoas que eram para dar exemplos, mas não dão exemplos. Pessoas que eram para ser diferentes, mas não são diferentes. O apóstolo Paulo está colocando esse tipo de pessoa dentro e não fora. Esse tipo de pessoa existia e existe dentro da casa de Deus. Esse tipo de pessoa, infelizmente, ainda permanece dentro da casa de Deus. Você está falando que é para as pessoas saírem da igreja? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas que entram dentro da casa de Deus precisam ser transformadas. Precisam ser libertas. Precisam ser restauradas. Para que não sejam comparadas como qualquer um que está aí no mundo. Aleluia. Como um ladrão, como um bêbado, como um usuário de drogas, como alguém que envergonha o nome de Cristo por qualquer coisa. É isso que eu quero dizer. Aquelas pessoas estavam envergonhando o nome de Cristo com as suas atitudes. Agora imagina só os comentários dos mundanos. Imagina só quem ia querer ir numa igreja que aceitava de tudo. É como nos dias de hoje. Nós somos o exemplo. Se nós pisamos um pouquinho fora da linha, a pessoa já vira para você e fala: mas você não é crente? Cuidado, você não vai para a igreja? Aleluia. Você não serve a Deus? Você não canta? Você não prega? Por que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? Por que você está agindo assim? A gente não pode falar nada demais, porque nós achamos que já somos julgados pelas pessoas que estão no mundo. Agora imagina quando isso está acontecendo dentro da igreja. Quando a corrupção está dentro da casa. Ou os mundanos vinham e ficavam como estavam, ou eles criticavam e se afastavam porque não via diferença na vida daquelas pessoas. E hoje é da mesma forma. Se você vê igrejas por aí que a pessoa pode entrar de qualquer forma, de qualquer maneira, aquela igreja está cheia.
Agora, se você vê a igreja por aí, que a pessoa tem que mudar o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, o seu modo de comportar, o seu modo de pensar, o seu modo de ser por inteiro, e as pessoas não estão dessa forma, estão apenas se camuflando, a igreja também pode estar cheia. Porque é fácil estar dentro da igreja assim. O difícil é negar a sua própria carne. Aleluia, Deus. O difícil é negar o seu eu e viver para Cristo. O apóstolo Paulo negava o seu eu e sua carne a todo momento. Tanto que ele dizia que havia um espinho na carne dele, que não o deixava em paz. Porque ele precisava lembrar de onde Jesus o tirou. Ele precisava lembrar quem foi Jesus na vida dele. E muitas vezes o preço é alto. O preço do espinho é alto. Mas esse preço será pago quando Jesus voltar e nos dar a coroa da vida eterna. Mais abaixo ele vai falar, a partir do capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Aqui ele está falando para eles, será que vocês não podiam ter resolvido isso entre vocês? Será que era preciso levar esse problema para as pessoas lá fora? Porque no começo do capítulo 5 o apóstolo fala que todos estão sabendo do pecado. Todos estão sabendo que muitos estão falando do que aconteceu dentro da igreja. E muitos falam o que acontece dentro da igreja. Sabe por quê? Porque existem pessoas baixas e chulas que levam os problemas daqui lá para fora. Aleluia. E acaba comentando com um ímpio que não tem nada a ver com a casa de Deus. E aí o ímpio solta aquela palavra dentro do peito. É por isso que eu não vou para a igreja. É por isso que eu não sirvo a Deus. É por isso não. É por causa de pessoas como essas, que não tem coragem de resolver o problema dentro da igreja e querem ter razão no mundo. Se quer ter razão no mundo, fica no mundo. Não vem para a igreja trazer discórdia e contenda entre os irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos estar unidos para vencer o mal. Aleluia. E não vai ser o enviado de Satanás que vai tirar isso. Será que nós não somos capazes de resolver os nossos próprios problemas dentro da casa de Deus? Glória a Deus. Será que não existe ninguém aqui entre nós que não pode nos ajudar a resolver os nossos problemas sem ter que levar para o mundo, sem ter que mostrar a nossa fraqueza para as pessoas que estão lá fora? Aleluia, Deus. Ou será que nós somos tão fracos que nós não queremos ver a verdade e preferimos ter razão aonde a imoralidade existe, aonde o pecado existe? Porque é muito fácil você ouvir uma pessoa falar você tem razão. O difícil é você ouvir uma pessoa falar você está errado, você precisa se consertar. Aleluia. O difícil é você ouvir a verdade, porque ela dói, mas ela também cura, ela também salva e ela também liberta. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está exortando essas pessoas, porque em vez de elas resolverem isso entre si, elas preferiram levar o problema da igreja para o mundo. E quando isso acontece, o diabo bate palma, o diabo fica alegre, porque ele sabe que há uma brecha dentro da igreja. Porque ele sabe que há uma brecha entre os cristãos, entre os irmãos em Cristo. Que irmandade é essa? Que fala mal do seu próprio irmão? Que irmandade é essa? Que quer ver o mal do seu próprio irmão? Que irmandade é essa? Que prefere ter razão no mundo do que ser corrigido dentro da igreja? Nós temos que aprender a usar nossas próprias armas. Nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que quando o irmão estiver errado ou ele tiver pecado, nós temos que
limpa. Aleluia. O problema das pessoas é que elas não gostam de ouvir a verdade dentro da igreja. O problema das pessoas é que quando elas ouvem a verdade dentro da igreja, elas saem murmurando pela porta, em vez de orar e refletir e procurar diante de Deus aonde está a sua falha. Deus, onde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? O porquê dessa palavra para mim hoje? O que eu fiz, Deus, diante de ti? Para que isso viesse à tona na minha vida. Senhor, se houver algo de errado em mim, mostra para mim, para que eu possa me consertar e continuar diante da sua presença. E não sair da igreja e falar para Deus e o mundo que naquela igreja não tem Deus, que ninguém sabe do que acontece entre você e Deus, que ninguém sabe do seu particular com Deus, que ninguém sabe do seu coração, porque Deus conhece o meu coração. E daí? O coração é enganoso e faz você pecar sim. Não confie no seu coração, vá pela razão e pela palavra de Deus. Porque o coração de Sansão fez ele pecar. Aleluia. O coração de Davi fez ele pecar. Aleluia. O coração de Adão fez ele pecar. Glória a Deus. Aleluia. O coração de Judas fez ele pecar. Oh, aleluia, glórias a ti, meu Deus. Aleluia. O coração de Paulo fez ele pecar contra Jesus Cristo. E aí, o seu coração está certo? O seu coração está correto diante de Deus? Vá pela razão. Pense, reflita, antes de tomar atitudes que você possa se arrepender no futuro e não tenha como voltar atrás. Porque a palavra diz que palavras jogadas ao vento não tem como trazer novamente para dentro de si. Que a boca fala que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Se está cheio o seu coração de maldade, ajoelhe e fala para Deus tudo aquilo que está dentro do seu coração. Se o seu coração está triste, ajoelhe e fala para Deus toda a tristeza que está nele. Mas não adianta você falar para a esquerda e para a direita o que está no seu coração, porque a ira de Deus vai só aumentar diante de você. E Satanás vai planejar ainda mais para você se afastar de Deus, para que ele possa roubar sua alma e levar você para o inferno. Era isso que ia acontecer com esse povo, se o orgulho deles não fosse abatido. Se o fermento velho não fosse jogado fora. O fermento velho mostra as atitudes, as más atitudes que você tinha no mundo. E que você trouxe isso junto com você, com a sua nova vida com Cristo. É por isso que muitas vezes nós somos barrados de fazer a vontade de Deus. Porque o fermento velho fala mais alto. Porque às vezes a carne fala mais alto. E a carne precisa ser queimada para que o Espírito seja forte. E nós possamos ver verdadeiramente aonde está o erro dentro de nós. Aleluia. Porque a igreja somos nós. Aqui ele fala da imoralidade na igreja em um todo. Mas vamos nos refletir e mostrar para Deus que a igreja somos nós. O que está acontecendo dentro de você? Eu não vou dizer qual é a imoralidade, não quero usar essa palavra, mas eu quero dizer o que há de errado dentro de você. Que você acha que está certo, que você acha que está normal, que você acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum nisso, mas que está fazendo um mal danado para a sua vida e você não sabe. Senhor, Porque o fermento está aumentando o seu orgulho. E cada vez mais você para de ser sábio e começa a ser leigo. Começa a ficar cego. Não consegue mais ver a verdade. E acha que a verdade só está dentro de si. Que o que está fazendo está correto. Vamos ler mais adiante. Mais abaixo ele vai dizer assim: vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se você tem questões relativas a coisas dessa vida, designem para juízes
os que são da igreja, mesmo que seja de menor importância, mesmo que seja o menor problema, fale. É isso que eu sempre falo para vocês. Não importa o que está acontecendo, pode ser o problema menor que for, não deixe de incomodar a gente. Nós queremos ser incomodados. Pode falar, a gente está aqui para ouvir e para te ajudar. Porque se você não falar para nós, você vai falar para alguém que está no mundo. E se alguém no mundo te aconselhar e o conselho deles for melhor que o nosso, você vai seguir. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai estar sendo julgado por alguém que está no mundo e não o contrário. É nós que precisamos julgar o mundo e não o mundo nos julgar. É nós que precisamos dar a última palavra para o mundo e não os mundanos darem a última palavra para nós. Aleluia, Deus. Digo isso para você, digo isso para envergonhá-los. Acaso para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Olha o que aconteceu. Eles estavam falando mal um do outro, julgando um ao outro para pessoas descrentes, para pessoas que estavam no mundo. Isso acontece ou não acontece? Acontece muito. Se você tiver com seu peitinho cheio, por favor, esvazie. Obrigado, papai. Esvazie. Te amo. Porque ninguém que está lá fora precisa saber o que acontece aqui. Porque senão aqueles que estão lá fora, que você é acostumado a desabafar, nunca vai servir a Deus. E talvez a alma dessa pessoa vá para o inferno por sua culpa. Quer ser cobrado do sangue dessa pessoa? Das suas mãos? Quer ser cobrada a alma dessa pessoa das suas mãos? O preço é caro, muito alto, você não vai aguentar. Digo isso para envergonhá-los, tá? Versículo 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Olha o que ele está falando, meu Deus. Paulo esculachou. De ter briguinha entre vocês, já de ter pecado entre vocês, já é uma derrota muito grande. Derrota para quem? Para nós. O povo que tinha que ser mais unido está desunido. E isso é uma derrota muito grande, porque aonde não há união, não pode ter salvação. Aonde não há união, não pode ter novas almas. Aonde não há união, não pode ter conserto. Então nós estamos perdendo para Satanás. Essa é a verdade. Está gostando de perder para Satanás? Está gostando de levar almas cada dia mais para o inferno junto com ele? Porque ele sabe, ele luta, ele batalha para que pessoas possam segui-lo. E nós fazemos o quê? Fingimos que não está vendo nada, que não dói nada e que todo mundo está bem. Só que não é bem assim. Existem pessoas que precisam de nós, mas se nós continuarmos dessa forma, dessa maneira, nós nunca vamos enxergar isso. Onde estava? Versículo 8. Versículo. Completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não haverão no reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Aleluia. Não, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aleluia. Então não adianta você querer andar com todo esse tipo de gente aqui e querer entrar no reino do céu. Tem que ter uma diferença, e essa diferença tem que vir de você. Será que não é melhor sofrer e padecer no nome de Jesus Cristo e ter prejuízos por estar com Jesus, ter sofrimento por estar com Jesus, do que você sofrer e ter prejuízos por estar no mundo?
por estar com esse tipo de pessoas. O apóstolo fala ainda mais, que nós não podemos nem comer com esse tipo de gente, porque isso abomina, é abominável diante de Deus. Nós não temos que aceitar esse tipo de coisa, não. Nós não somos homofóbicos, não. Nós não somos preconceituosos, não. Nós estamos apenas seguindo a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Isso é para você também, que está vendo eu falar isso. Leia a Bíblia, entenda. Aleluia. Porque o Senhor nos separou. Nós somos separados de Cristo. Você é escolhido de Deus. E como escolhido, por favor, não faça como Sansão não, que quebrou as três regras de Deus e se tornou um homem pecador, cego e morreu numa batalha. Mas abaixo ele vai dizer: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O que ele está falando aqui é que em outro momento vocês já fizeram tudo isso, ou alguma coisa disso que nós lemos. Só que graças a Deus nós somos lavados, santificados, purificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que eu não posso evangelizar para um gay ou para uma lésbica? Não, não é isso que eu quero dizer. Isso não quer dizer que eu não posso falar com uma pessoa que bebe, que usa droga, que rouba, que se prostitui, que faz coisas que abomina a Deus. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode se juntar, você não pode se igualar, você não pode achar normal o que essas pessoas fazem, porque não é normal, isso é pecado. E o pecado leva para o inferno. O que você tem que fazer é fazer essa pessoa abrir os olhos e reconhecer que ela precisa de Cristo, que ela também precisa ser santificada, ser justificada, ser lavada também por Jesus, e que ela também tem um galardão eterno, que ela também precisa de Cristo. Só que isso só vai acontecer se você não deixar a imoralidade chegar dentro do seu coração. Isso só vai acontecer se você não deixar o pecado em si, qualquer forma de pecado, entrar dentro dessa igreja aí que é você. Porque se isso acontecer, você não tem argumentos e não é exemplo para ninguém. Aleluia. E não tem o direito de falar de Cristo para ninguém também. Aleluia. Pelo contrário, precisa nascer de novo. Nascer do Espírito. Nascer do sangue do Cordeiro, para que você possa falar: ei, eu já estive nessa situação, mas agora Jesus me libertou, Ele quer libertar você também. A igreja do Senhor estava corrompida, mas o apóstolo Paulo estava exortando a igreja para o bem dela mesma. Então pare de uma vez por todas de olhar para quem está do seu lado e olhe para dentro de si mesmo. Olha onde você está pecando. Olha onde está a sua falha. Olha onde está a dificuldade. Procure melhorar. Procure ser exemplo. Procure ser cabeça e não cauda. Procure resolver os seus problemas dentro da igreja e não fora da igreja. Por menor que seja, fale com o seu irmão que você tem confiança, que ele vai te ajudar a resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Porque nós somos um povo eleito e escolhido por Deus para julgar o mundo. Aleluia. E não para ser igualado ao mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que o mundo está dentro da igreja. O mundo está dentro da igreja. E que isso não pode acontecer. Porque senão o evangelho vai virar mais gracinha ainda do que já aconteceu. Porque senão Jesus vai continuar sendo motivo de chacota para aqueles que querem zombar de nós, porque nós próprios damos motivo para isso acontecer. Quando acontece um adultério dentro da igreja, quando acontece uma traição dentro da igreja, quando alguém cai na fé dentro da igreja, quando alguém fala mal do seu irmão dentro da igreja, quando o pastor deixa de pregar a verdade para poder passar a mão na cabeça de crente, quando alguém que está no grupo de oração, quando alguém que está no grupo do
ser santo. Só que eu quero dizer que Deus está vendo tudo isso. E Ele está dando uma nova chance para nós hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ou para algum de nós. Aleluia a Deus. Alguém que receba essa palavra. Deus está dando uma chance hoje de você ser uma nova criatura. Lançar o fermento velho no lixo. E de uma vez por todas, servir a Deus como Ele merece, não como você acha que seja, que quer servir. Amém? Essa... Eu espero que vocês tenham entendido, tenham recebido a sua parte. Se você não recebeu nada, fique caladinho. Se você recebeu alguma coisa, tome posse e pratique. Aleluia. Se Deus falou com você, reconheça, deixe o orgulho de lado e se conserte. Porque Deus Ele quer uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus Ele quer uma igreja santa que seja exemplo para aqueles que estão lá fora. E não que seja igual. Porque se fosse para ser igual, não tinha igreja no mundo. Mas Jesus nos escolheu para fazer a diferença. Faça de verdade a diferença e não de qualquer forma, nem de qualquer maneira, porque você vai ser julgado no juízo final. Amém? A segunda oportunidade.